Olá, estamos iniciando mais um de bate-papo, essa mesa que tem sido aqui um lugar de bate-papo. E eu tenho certeza que hoje vocês já sabem, né? Já viram quem está comigo aqui hoje, que é a doutora Patrícia Benetton. E eu sei que tem muita coisa boa aí para a gente aprender, para a gente descobrir através do conhecimento dela, da experiência dela. Daqui a pouquinho eu vou chamar ela para ela se apresentar e falar com vocês. Mas antes disso, eu queria pedir para você pegar esse link, compartilha com o maior número possível de pessoas. Por quê? Porque é importante nós divulgarmos esse conteúdo para muita gente, porque eu sei que esse conteúdo vai ajudar aí você e muitas pessoas que você conhece, tá bom? Então, ó, pega aqui a setinha, compartilha, curte, dá um like, tudo, né, Pedro? Tudo que puder fazer, faz para compartilhar. E agora, sem tomar aqui muito tempo, quero que você se apresente. Primeiro, Patrícia, queria agradecer de verdade ter aceito o nosso convite, dizer que nós estamos felizes de ter você aqui conosco e eu tenho certeza que você vai enriquecer muito essa mesa hoje de bate-papo. Muito bem-vinda. Eu é que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui com maior alegria e o que eu puder ajudar, eu estou sempre aberta a tudo. Ah, que bom. Eu acho que a minha função como profissional é ajudar, colaborar, orientar, fazer o que é correto com medicamentos, com suplementos. É isso bacana. Aí, mas a gente cuida da beleza, qualidade de vida. Qualidade de vida. Não, a gente não fala só em doença, né? Vamos falar em coisas boas também, que é possível. É, né? Então nós vamos falar de tudo isso hoje. Tudo isso, vamos lá. Agora, quem é Patrícia Benetton? Quem é Patrícia? Eu sou a Paty. Todo mundo me chama de Paty. Eu sou a esposa do Dr. Alexandre, a mãe do João e do Gabriel. Eu moro em Itanhaém há 28 anos. Ah, você não é... Eu não sou de Itanhaém. Eu amo Itanhaém. Eu agradeço Itanhaém, me recebeu de braços abertos. É uma cidade linda, maravilhosa. Aqui fiz minha vida, minha profissão, criei os meus filhos e eu amo essa cidade. E tô aqui há 28 anos. Você é de onde, Patrícia? Eu sou de São Paulo, Zona Leste. É, da Zona Leste. Vila Carrão. Vila Carrão, conheço, Vila Carrão. Sou de lá, com muito orgulho, venho de lá. Que legal. E o Alexandre era da Vila Mariana. Ah, legal. Aí nos juntamos, e o que nós queríamos? Nós queríamos morar em outra cidade, morar longe. O Alexandre, ele passou no concurso público aqui, e aí foi uma oportunidade. Ele sempre gostou de esporte, de surf. E aí deu tudo certo. Viemos pra cá jovens e estamos até hoje. Juntou a fome com a vontade de comer. Exatamente, estamos aqui, adoramos. Que legal. É muito bom. Não saio daqui nunca mais, não volto mais pra Zona Leste. Você vê como muitas pessoas que vieram de São Paulo vieram para contribuir e fazer muito bem para Itanhaém, né? E vocês são essas pessoas. Obrigada. Muito bom. Muito legal. E como surge, Patrícia, esse desejo? Porque o seu esposo veio para um concurso. Prestou um concurso, passou. É dentista, meu marido tem dupla formação. Ele é dentista e médico. Dentista primeiro, cirurgião bucomaxilofacial, aquele que cuida de trauma, fratura de face. E aí passou no concurso público da prefeitura e veio assumir o serviço. Acabou montando um consultório graças ao Ricardo Barbi, que é nosso amigo de coração. Ricardo Barbi que abriu as portas para ele ter um consultório. E aí começamos assim. Eu fiz faculdade depois de casada. Olha só. Eu sou farmacêutica. Eu sou farmacêutica por amor, empresária por opção. Eu amo ser farmacêutica, em primeiro lugar, né? E me tornei empresária depois. Mas eu fiz a faculdade depois de casada. Depois de casada. Depois de casada. Meu filho, eu lembro quando meu filho fez odonto. E aí quando ele falava, pai, eu acho que eu vou ser bucomaxilo, porque só tem um na cidade. Que é o acho que era o Alexandre. E acho que tinha mais alguém. Não sei se tinha mais alguém, ou se era só o Alexandre. Eu acho que por muito tempo foi só ele, né? Aí depois ele desistiu de fazer bucomaxilo. Mas que legal, que bom. E depois o Alexandre fez faculdade de medicina aos 40 anos. Olha, foi estudar depois. Bacana. Uma necessidade que ele tinha pessoal. Ele, quando entrou em odonto, ele queria ter ido para medicina, mas não conseguiu, porque ele perdeu os pais muito jovem, aos 15, 16 anos. Uau. Então, ele não tinha como mudar de faculdade. Então, ele continuou na odontologia. Seguiu. Mas depois de muito tempo, eu já caminhando à farmácia, conseguindo segurar a onda. Olha agora só, vai, agora é sua bonita, vez. Hein? Agora é sua vez. Aí ele foi fazer medicina enquanto eu trabalhava na farmácia. Olha só, parabéns. Os meninos pequenos e tudo, hoje eles estão homens. Eu tenho 2 rapazes, né? Meu filho João tem 21 anos e tá no 3º ano de medicina.
Olha só, tá seguindo os passos tá do seguindo os da passos família, do pai. Né? Ninguém vai seguir os meus. Da família. E o meu filho Gabriel, de 18, ele é atleta profissional de kitesurf. A gente vê só as fotos, né, por aí de ele é atleta. Ganhando campeonato. Ele é atleta, escolheu ser profissional, nós apoiamos, né, desde pequenininho. E tá super bem. Hoje, nesse exato momento, ele está em Cabo Verde, na África. Tá ruim, hein, pra ele? Tá ruim pra ele. Tá na África. Que legal, que bom. Aí. Obrigado por compartilhar também um pouquinho, né, da tua história pessoal. É sempre bom falar da história, né? Eu acho que a gente tem que olhar pra trás e ver como tudo deu certo, como foi bom. Isso é tão legal, Patrícia, porque assim, né, várias pessoas às vezes pensam, eu casei, tenho filho, não posso fazer uma faculdade, estou com 40 anos, o que eu vou fazer agora com 40 anos? E na verdade o testemunho de vocês é um grande exemplo de superação, né? Você casa, a família começa a se estabilizar, faz sua faculdade. Depois que eu fui ter filhos, depois que eu terminei a faculdade. Aí seu marido tem o desejo de fazer medicina, não deu, quer dizer, de repente... Agora o sonho pode se concretizar. Exato. Pô, legal isso, né? Isso para muitas pessoas também é uma motivação. Eu acho isso legal, até para conhecer um pouco da história dos empresários da cidade, né? Porque às vezes vê alguém que trabalhou muito, que se dedicou muito, que lutou muito para vencer, e as pessoas nem imaginam o que está por trás da história de cada um, né? Exatamente. Puxa, que legal. Não ter o pai, não ter a mãe, se formar e continuar tocando a vida. É verdade. Né? E a gente esperar para ter os filhos. Né? Não, nem um pouco, né? E aí a gente esperou para ter os filhos, teve os meninos, e aí conseguiu encaminhando os meninos bem também, no sentido de família. Isso é parceria, né? Isso é. Isso é família, parceria, né? Isso é família. Eu venho de uma instituição família, e eu construí uma instituição família. Isso é importante. E é isso que é importante. Eu acho que assim, é a base de tudo. Eu acho que a cereja do bolo, a coroa da vida é quando a gente consegue ter a nossa família estruturada, estabilizada, né? E ver os filhos crescendo, né? Desenvolvendo na vida, isso é Eu acho que nós somos os melhores exemplos para eles. Né? O pessoal hoje segue a internet, tem um monte de blogueiro, um monte de coisa, mas às vezes as pessoas se esquecem dentro de casa o que é que você tem. E o que é que você tem é o seu tesouro. Exatamente. Né? E é o que você tem que seguir. Então, como eu falei, acredito nessa instituição familiar. É onde todo mundo vai te ver descalço, né? Onde todo mundo vai ver quem você realmente seus segredos, as suas dores, ali, né? As suas alegrias, e é isso. E é legal isso, porque os filhos, na verdade, eles são uma esponja que estão absorvendo tudo, né? Exato. E quando você fala, seu filho seguindo um caminho, né, profissional na medicina, o outro como atleta, né, você vê tudo encaminhado, é porque também eles se espelharam no que viram em vocês, né? Exato, luta da mãe, na luta do pai, na história de vocês. Exatamente. Então, muito legal. E aí você foi fazer farmácia. Eu fui fazer farmácia. Como surge a farmácia? Farmácia foi uma coisa que eu sempre pensei, desde jovem. Minha mãe queria que eu fosse professora, então eu fiz magistério. Fez magistério também? Magistério. É professora também? É professora, mas não segui. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, trabalhava em shopping, fazia uns bicos, eu era correria também, né? Sempre fui. Zona Leste, né? Zona Leste. Eu era correria, auxiliar de professora, que tal. legal. Mas farmácia era uma coisa... Primeiro que eu pesquisei a profissão. Como que era no mercado? Naquela época eu tô formada há quase 23 anos. 22 anos e meio eu tô formada. Então faz bastante tempo. Então eu fiz uma pesquisa e era algo que eu gostava de química, biologia, tal. E aí prestei a faculdade, entrei, fiz Unisantos, fiz Santos, né? E me formei. Eu tenho 3 pós-graduações, né? Então eu fiz farmacologia clínica, que é o estudo do medicamento, todas as reações que ele faz no seu corpo. Então você tem fisiologia, bioquímica, né? Eu fiz também MBA em estética, porque meu marido, depois da medicina, fez a medicina, ele foi um pouco para essa área, ele continua com a parte de traumatologia, mas ele foi um pouco para a área de estética, facial, ele só faz face. Acabei me especializando nisso, e agora eu terminei uma especialização na pandemia, que é um pouco polêmica, mas, porém, é um assunto que nós temos que começar a nos abrir para isso, que foi cannabis medicinal. Ou cannabis medicinal, que a gente chama de cannabis medicinal. Eu tive um psicopedagogo aqui que fala um pouco sobre isso, a importância da... Nós vamos ter que nos abrir um pouco, existe o preconceito, existe...
O Brasil não está preparado para trabalhar ainda com esse medicamento, mas a parte medicinal, na parte medicinal nós precisamos trabalhar, e de forma urgente. Né? De forma urgente, né? No mais, não, o Brasil não tem estrutura, não tem lei, tem que se preparar, né? E tem que seguir os exemplos dos bons países que estão dando certo, que é Israel, Canadá, né? Legal. Então, acredito que mais para o futuro aí, todo mundo um dia na família talvez vai ter que utilizar, né? Por uma questão de dor, por uma questão de alívio ou de conforto, um Alzheimer, na verdade, um Parkinson. Quando parte para a esfera de medicamento, eu acho que ele é válida, porque tudo que a gente encontra na natureza, né, que se torna medicamento... Ela é uma planta. Exatamente. Ela é uma planta. Tudo eu tenho um conceito, Patrícia, tudo pode ser usado, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então acho que não é... É a origem de quem está usando. Exatamente. Né? O caminho que é a origem, como vai usar, quem vai usar. Não pode ser indiscriminado, tem que ter cautela, tem que ter profissional adequado e preparado para o uso. Mas um paciente com Alzheimer, com Parkinson, uma criança com epilepsia refratária, onde ela convulsiona 20, 30, 40 vezes por dia. Precisa do medicamento. Um paciente oncológico, né, em várias fases da oncologia. Então, pacientes com dor, né? O meu foco de estudar essa planta foi justamente para dor, que é o que eu mais vejo no balcão da farmácia. O foco dela é mais para dor. Tem vários focos. Ela é uma planta tão... vasta, complexa, né? E ela, assim, ela tem tantos componentes dentro dela, muitos componentes dentro da planta. E a gente só estudou uma meia dúzia ainda. Falta estudar o restante, né? Então a gente sabe que uma delas, que é o CBD, é capaz de ajudar muita gente. Na dor, um dos aspectos principais. É a nova morfina? Sim, pode ser. Pode ser, sim. Considerado assim no aspecto de tirador. Isso, no aspecto de tirador. Sabe que eu trabalhei em farmácia, viu? É? Minha família é toda farmacêutica. Jura? Um monte. Que legal! Minha família, muitas pessoas do ramo da farmácia. Meu primeiro emprego, olha que coisa, né? Eu vou falar aqui. Eu, garoto, acho que com 14 anos, fui trabalhar em farmácia. Com 16, 17 anos, naquela época, né? Uhum. Isso tem mais de 30 anos. Aplicava injeção. Uau! A regra era 4 dedos abaixo do osso. Oh, meu Deus! 4 dedos abaixo do osso e taca lá e olha que coisa. Mas era uma outra época, né? Depois foi tudo regulamentado, mudou muito. Muito regulamentado. O meu setor, ele é muito regulamentado. As pessoas não têm ideia. São 9 alvarás para trabalhar. Eu ainda tenho alguns primos que são formados também em farmácia e estão ainda atuando. Tem farmácia em São Paulo. Que legal. Então, assim, e eu trabalhei muitos anos, foi uma fase boa. É bom, é bom. E aí se forma... Aí me formei farmacêutica, eu fui trabalhar na Drogaria Central, lembra da Drogaria Central? Ali na praça? Do seu Chico, do seu Casimiro. Eu trabalhei 1 ano e meio lá e depois eu fui para o serviço público. Aí no serviço público... Não era o que eu queria, não era o que eu desejava. Eu fiquei frustrada e eu sempre... Queria ajudar mais, queria fazer mais, queria trabalhar mais. E eu tive dois caminhos. Ou eu sentava e ficava olhando o bonde passar e paciência, ou eu mudava. Mas não era o seu perfil, né? Não era. O meu perfil era mesmo... Aí meu marido chegou... É Zona Leste correria. Não tem... correria. Aí meu marido chegou e falou, olha, ou você monta um negócio, eu tava com os meninos pequenos. O Alexandre falou, ou você fica dona de casa, cuida dos meninos... Ou você monta alguma coisa, você, né? Ou faz alguma coisa, tal, não sei o quê. Aí dona de casa não queria. Falei, não, eu estudei. Eu quero trabalhar. E eu tinha que acompanhar ele também. Falei, não, eu preciso acompanhar. Então, eu vou montar. E eu não me preparei na faculdade. E a faculdade, ela não te prepara para ser um empresário. Verdade. Então, eu tive que me preparar. Isso é o mais difícil, né? Eu acho que pra pessoa que se forma, seja para abrir um consultório, seja para abrir... Qualquer área que você vai empreender é difícil, né, Patrícia? A gente se torna um empreendedor na marra. Na marreta, né? Não é fácil. É estudando muito, é curso no Sebrae que me ajudou muito. Foi tendo networking com amigos. Então, quem tem amigo tem tudo. Verdade. Então, eu visitei farmácias de colegas e tirei dúvidas e... Muitos me ajudaram no começo e foi assim que eu abri a Farmácia Benetton. Quando eu abri a Farmácia Benetton, o nome também... Como que escolher o nome? Escolhemos o nome, vamos colocar o nosso. Porque é nosso, é meu negócio, é transparente e não tem nada mais importante na vida do que o meu nome. O nome, verdade. Do que o meu nome. E aí...
eu decidi, não, vamos colocar o nome, todo mundo conhecia o Alexandre e tal, então eu falei, vamos colocar o nome. Então é meu nome, né, o nome que meus filhos carregam. E comecei dessa forma, foi assim, no começo eu atendi o dia inteiro no balcão, era você fechava as portas, abria e fechava. E eu entrava pro laboratório depois que eu fechava. Uau! Você que manipulava tudo? Eu que manipulava no início. Eu e uma técnica. E aí foi indo. Aí foi indo, depois de um tempo eu consegui contratar mais um. E naquela época já havia uma demanda na cidade? Então, no começo eu até que fui rápido para mim, assim, mas eu levei em torno de 1 ano para conseguir ter mais pessoas para me ajudar e tudo mais, né? Você foi a primeira farmácia de manipulação? Não, eu fui a terceira. A terceira? Eu fui a terceira da cidade. E hoje é a maior? Ah, não sei, acho lógico. que não. Ela é modesta. Não. Ela é modesta. Não tem isso de ser, eu tô brincando. De ser maior. Eu tô brincando, não tem ninguém maior. Não, o sol brilha para todos nós. É verdade. Da mesma forma. Não, tem espaço para todos, Com né? certeza, e todo mundo trabalha bem a cidade. Eu acho que é até bacana, né? Isso é saudável, né? Mas é ótimo, a gente ter colegas fazendo o mesmo que você faz é importante. Porque ele pode não saber, mas ele te motiva. Ele te motiva a ser melhor, ele te motiva a atender mais. O crescimento dele também ajuda você a crescer, Exato. né? Você vai se aperfeiçoando. O empresário, ele nunca pode ficar na zona de conforto. Verdade. Ele tem que estar sempre em movimento. É verdade. Sempre. Porque se ficar na zona de conforto, você quebra. É verdade. Você fica na mesmice, né? Você decepciona as pessoas. E então não é isso que eu quero. Eu ainda não estou na zona de conforto. Como nós falamos no começo, eu quero ter objetivo até o meu último suspiro. Tá certo. Eu acho que enquanto a gente tem um objetivo de vida, a gente cresce, produz, faz diferença no mundo. Então é para isso que a gente está aqui. A vida da gente tem que valer a pena. Então a vida da gente tem que valer a pena não só construindo uma família, mas fazendo diferença no seu trabalho, na sua comunidade. Então eu participo da associação comercial. Então a gente tem que estar sempre em movimento. Eu estou sempre em movimento. Olha, legal. Você vê, olha que interessante. São coisas que, às vezes, quem está de fora, a gente não imagina, ideia, não sabe, né? Qual que é a vida de um empreendedor, de um empresário, o início, né? Com toda a dificuldade. Né? Já começou com uma criança pequena. Com filho, quer dizer, não se acomodou. Não que, assim, eu respeito pessoas que estão na área pública e sonhavam com aquilo, alcançaram aquilo e, bom... Tem gente que está feliz, né? Está feliz vivendo aquilo. Mas não era o seu perfil, né? Não era, infelizmente não. E aí você entra dentro de uma área que você ama fazer, que também é ajudar pessoas, né? Me descobri amando, na verdade, descobri isso no caminho, sabe? Do laboratório, do desenvolvimento de produtos. Eu gosto de trabalhar em equipe, né? Então eu estou sempre fazendo movimento com a minha equipe, o tempo inteiro, motivacional. Então a gente vai se descobrindo no meio do caminho e tentando complementar tudo que acontece lá dentro da farmácia, né? Porque a gente é empresário, a gente não pode ser chefe, a gente tem que ser líder. Hoje eu já me vejo como gestora, então eu coordeno. É isso que eu ia perguntar. Hoje eu coordeno hoje não manipula mais? Não. Às vezes sim. Nada. Será? Quer me ver feliz? Me vê lá no meu caldeirão. Você vai me ver lá no meu caldeirão. Eu adoro. É o caldeirão da bruxa, não? Não, da bruxa boa. Da bruxa boa. Da bruxa boa, eu adoro. Eu gosto muito. Vários produtos que eu faço lá, eu que desenvolvi, eu que criei, eu que fiz a essência. Assim, o cozinheiro tem receita própria. Tenho Patrícia Benetton tem receita própria? Tenho. Que legal. Tenho várias receitas próprias. Que legal. Tenho sim. Gosto muito. Qual é a sua receita própria predileta? Sempre são os cosméticos. Não, a filha da criação, assim, mas essa eu amo. Eu gosto das bases dermatológicas, que eu gosto de fazer muito. Eu acho que faz toda a diferença no produto. Tem base que só ela já vai agir. Não precisa nem colocar nenhum ativo lá, nenhum aditivo lá. Mas super importante. Base de creme, base de cabelo. Eu sei que tem uma mulherada na cidade que eu vejo sempre lá, sai com uma sacolinha. É pra esticar a pele, pra tirar... Tem tudo isso lá também. Mais ou menos. A fórmula milagrosa ainda não encontrei. Não achou, mas tá tentando. Não, tô tentando. No dia que achar, se precisa de uma cobaia, chama a gente. Tô ali, né? A gente tá sempre na prevenção, na qualidade de vida, na beleza. É isso. E hoje, assim, para você desenvolver uma receita própria, demanda também um tempo absurdo.
Estudo, trabalho. Estudo, misturar as coisas, falar com o fornecedor, né? Então, fazer testes, ver estabilidade, quanto tempo dura, se não oxida, se oxida. São coisas que eu gosto muito de fazer. E hoje, assim, né, eu não vejo mais uma resistência das pessoas em relação à farmácia de manipulação. Uhum. Mas, assim, os médicos ainda têm... Porque eu sei que a gente sabe que tem uma indústria gigantesca, poderosa, né? Absurdamente poderosa, que é a indústria farmacêutica. Uhum. E a gente vê também, né? Tá numa clínica, num lugar, você percebe que chega lá o pessoal... O vendedor, o representante, deixa 50 mil produtos lá. Eles têm um poder grande, né? Então, eles conseguem persuadir mais, né? Ao contrário da gente, que é menor e tal. E a gente, pela lei, nem pode ficar dando amostras, nada disso, tá? A lei, ela é muito dura conosco, assim. Então, a gente tem que seguir ela ao pé da letra, à risca, né? Não tem jeito. A lei, ela é boa também. Ela é boa para quem faz tudo certo. Para regulamentar, Para regulamentar, e quem faz tudo certo, ok. Trabalha bem, é assim que tá tudo bem, né? O que vem acontecendo na medicina é uma questão, eu penso assim, de evolução também, né? Não existe beleza sem saúde, sabe? Não existe saúde sem prevenção, né? Verdade. As pessoas, elas não querem mais tratar só doença. Não dá mais só para tratar doença. Então, a prevenção é fundamental. A prevenção é fundamental. Então, o próprio médico, ele está tendo que se adequar a isso, né? A medicina, o que ela fez? Ela meio que dividiu os seres humanos em partes, né? Então, é especialista da mão, é especialista do ombro, é especialista... De tudo, né? Não, essa parte não é minha, vai para outro e tal. E então, ela tá voltando um pouquinho. Hoje, a gente precisa olhar o ser humano num todo. O ser humano, ele é único. Verdade. Ele é único nas suas respostas, ele é único, ele sabe os hábitos de vida dele, ele sabe os sentimentos que ele tem, e esses sentimentos têm um alto poder em relação às respostas, tudo, né? As respostas do próprio corpo. Então, a medicina, ela tá indo para integrativa, que a gente fala integrativa, o que é? Buscar no ser humano esse todo, né? Então, hoje se fala até em religião. Sim. Né? É um dos pontos da medicina integrativa, pilares, né? É um dos pilares. A gente fala em meditação, que é um dos pontos também. O ser humano precisa dormir bem, precisa comer bem, precisa se movimentar. Esses são os pilares de uma longevidade saudável e de uma vida melhor. Porque assim, às vezes é melhor você comprar um suplemento e se sentir bem do que você ter que comprar um medicamento porque você tem que tratar uma doença, uma dor. Então, o ser humano, ele precisa entender... que se ele quiser viver mais, com mais qualidade, se ele quiser segurar o neto no colo, se ele, sabe? Nós não estamos falando em estética. Porque muitas pessoas acham que é só isso, né? É corpo perfeito, cabelo maravilhoso. Você nunca vai ser igual àquela blogueira que você segue. Você é você. Lava a roupa, você tem que cuidar, levar o filho pra escola, você tem que trabalhar. E também ninguém vê a blogueira quando acorda, não, né? Exato, também não vê. Elas se produzem todas e tal. A gente tem que viver a realidade. E a realidade é essa. São escolhas. Né? Então, cada um faz a sua escolha. E eu penso que a melhor escolha é a prevenção, sem sombra de dúvidas. Mas aí também, assim, hoje, né? Não sei se você não sentir a vontade de falar disso, pode pular. Mas, assim, não existe também uma questão muito das pessoas hoje saírem tomando um monte de coisa, se automedicar. Isso é um perigo. Não é complicado isso? É muito complicado, muito. As pessoas precisam tomar muito cuidado com o que elas ouvem. Muito, tá? Porque a internet mostra tudo. Porque né? nem tudo é pra você. Ou nem tudo é pra mim. Eu penso assim também. Né? O que fez bom pra sua amiga, pra sua vizinha, não significa que vai ser bom pra você. Seu organismo é outro. Você falou agora há pouco, nós somos únicos, né? Em questão idade hormonal, interfere. Idade, tudo. Hábitos de vida interfere. Alimentação. Homem tem uma fisiologia, mulher tem outra, né? Então, tudo isso tem respostas diferentes, né? E aí? E aí é o cuidado, automedicação ou autossuplementação, tanto faz, elas se encaixam, precisa ter responsabilidade, né? Precisa ter responsabilidade de quem está passando a informação e precisa ter responsabilidade a própria pessoa que está buscando. Ela está buscando o quê? Então, procure profissionais habilitados e peça orientações antes de fazer uso de qualquer produto. De qualquer produto, seja um creme ou seja para ingerir. É muito importante. O pessoal fala tem algumas coisas agora que estão na moda, né? Que, olha isso aqui, por exemplo, é queratina.
é creatina, não sei o que lá, tina, tudo a tina, tudo é bom. Tudo é bom. Mas tudo é bom em excesso? Eu posso simplesmente pegar, fazer uso? A creatina é um suplemento que o pessoal, sempre quem usou, o pessoal de academia, vamos falar assim, bem basicamente, né? E hoje, com esses estudos, a ciência evoluindo, ela vem demonstrando algumas ações importantes no organismo, principalmente das pessoas que estão envelhecendo, as pessoas que passou de 40, 45, 50, né? Então, ela dá uma energia para a nossa célula, ela ajuda no ganho de massa muscular, então você vai para academia com mais gás, com mais energia. Tem estudos mostrando cognição, tem vários estudos novos, recentes, dizendo coisas extremamente positivas. Porém, é preciso avaliar dosagem, o horário que você vai tomar, e se a pessoa tem um problema renal ou um problema hepático já instalado, não deve fazer uso. Não pode. Não, se for indicado para que ela use, por exemplo, ela está com uma deficiência interna, nós produzimos creatina. Então precisa tomar muito cuidado, que o pessoal que fica tomando muito, o seu organismo vai ficar preguiçosinho e vai deixar de produzir, tá? Então, às vezes a gente não tá... ela vem de alimentos também, carne suína, carne, né, proteína. A gente adquire na alimentação a creatina. Quando que a gente vai suplementar? Quando a gente não está com uma alimentação adequada, quando a gente está fazendo algum projeto, por exemplo, de esporte, de ganho de massa, quando a gente realmente está detectado que a gente está mais devagar, está mais down, está precisando dar uma energia, né? Principalmente quando a gente vai envelhecendo. Então, ela vai se encaixar num momento importante que for necessário para você e você vai suplementar de acordo com o seu perfil. Legal. Então, tem pessoas que vão tomar 1 grama, tem pessoas que vão tomar 3 gramas. Mas isso se você for olhar nas blogueirinhas... É o médico... Nutricionista, o médico, né? Geralmente os nutrólogos, endócrinos. Isso. E o farmacêutico também, tá? Mas a gente vai sempre adequar essas dosagens. Então, existe estudo que doses homeopáticas à noite... Doses homeopáticas, o que eu quero dizer? Doses pequenas. Tem um resultado muito interessante para quem quer manter a massa magra, né? Pessoas que estão muito devagar, estão cansadas, estão lentas, querem malhar, estão sem pique, estão sem gás. Você vai tomar de manhã, quando você acorda lá, nos shots que todo mundo tem feito de manhã. Às vezes é interessante, mas aí a dosagem a gente adequa, 1 grama até 3 gramas, tá? Um atleta de alta performance, por exemplo, o meu filho. Meu filho foi para uma competição. Então, o que eu fiz com o meu filho? Eu dei um aporte maior para ele, para ele ter um armazenamento, para ele guardar essa energia, para quando ele fosse fazer muitos treinos e competir, ele tá bem. Tá bem legal. E aí a gente reduz, tira agora, não precisa mais. Então, e também tem ciclos a creatina, né? Então a gente tem que direto. Usar. Vou tomar a vida toda. Não vai tomar a vida toda. Porque lembra, você pode ficar preguiçosinho e não produzir mais. Então, tem que conversar com quem é do setor. Eu só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas conversas assim, né? De academia, de comadre, bate-papo de amiga, né? Não, porque eu tô tomando. Toma você também. Não. E já vai lá e a pessoa já vai lá e já compra a mesma fórmula que a outra comprou, porque o médico dela passou. Não faça isso. E é perigoso, né? É perigoso. Como eu falei, se tiver um problema renal ou hepático, não é legal. E por outro lado, é bacana ir atrás, né? Buscar um especialista que vai te orientar, porque olha quantos benefícios isso traz, né? Exato. Eu acho que o principal profissional que todo mundo deveria ir, não vai, é uma nutricionista. Nutricionista, né? Ajudaria em vários pontos. Antes de você fazer suplementação de qualquer coisa, né? Elas são as mais apropriadas para até falar sobre isso. E qual que é a outra hoje que você falaria assim, olha, essa daqui também é a queridinha de todos, mas tem que... Cafeína? Cafeína? A cafeína do café? A cafeína do café ou a cafeína em cápsula? A cafeína do café, a cafeína da cápsula. A cafeína, ela tá em vários suplementos que você comprar nas lojas, você vai encontrar. Ela tá sozinha, às vezes ela tá associada. Às vezes alguns medicamentos que a gente compra até para enxaqueca, tal, tem cafeína, sempre fique de olho. O que acontece? Existem pessoas que metabolizam rapidamente, que são aquelas que podem tomar o café 10 horas da noite, que vai deitar e dormir, não vai ter problema. Isso eu ia perguntar, é mito ou verdade tomar café à noite? É mito ou verdade? Acende o camarada, porque tem gente que fala, não, eu tomo café e durmo. Se você for um metabolizador lento,
você vai ter insônia. Se você for um metabolizador rápido, você não vai ter. Então, isso é um perfil genético. Olha só. Tá? Então, por exemplo, eu fiz o exame genético, eu sou metabolizadora rápida. Já o meu filho, que é atleta, é metabolizador lento. Então, ele em nenhum suplemento pode ter cafeína. Olha só. Porque acelera ele demais. E o acelerar demais dá arritmia cardíaca, transpira muito, a pessoa fica muito agitada, não vai dormir. Então, não é legal. Como que eu vou saber se eu não fizer o teste genético? Você vai tomar aquele café às 10 horas da noite e não vai pregar os olhos. Vai tomar um Red Bull, que é aquele energético que a moçadinha gosta, e vai perder o sono. Então, você já sabe que você é um metabolizador lento. Se você é uma pessoa que consome isso, depois deita e dorme, tal, você sabe que você metaboliza mais rápido. Mas não significa que você pode tomar grandes quantidades ou doses elevadas. Hoje existe um estudo que é 3 miligramas por quilo. 3 miligramas por quilo... e o ideal é que você não ultrapasse 200 miligramas por dose. Então, uma capsulinha de um suplemento pré-treino termogênico, 200 miligramas, tá? E o ideal é antes de treinar? Pode ser antes de treinar, antes da atividade, dependendo do horário que a pessoa treina. Se ela treinar à noite, ela é metabolizadora lenta e ela ainda tomar cafeína, aí ela não vai dormir. Péssimo. Ela vai, uma que treinar à noite você já se estimula, naturalmente, né? Para algumas pessoas. E aí tomar cafeína não é legal. Ela pode ser um bom pré-treino, mas ela não é um bom pré-treino para todo mundo. Então tem que ser bem avaliado. E a cafeína está em quase tudo? Muitos suplementos industrializados, vários têm a cafeína, vários. Eu vou fazer outra pergunta. Se você não ficar à vontade de falar, não precisa falar. Mas assim, tudo que se vende, ai meu Deus, tudo que se vende é o que se vende? Porque às vezes eu vejo as pessoas, olha, tem isso aqui, que... aí você olha para... Aí também você falou uma coisa que já me despertou um outro aspecto. De repente, o seu metabolismo é diferente, não faz efeito para você, faz para o outro. Isso. Mas tem tanta... Porque eu já vi gente fraudando leite. Já vi gente fraudando... A gente tem que conhecer a marca, né? E como você vai conhecer a marca? É pesquisando... a nossa legislação, ela é rigorosa, ela é pesada, né? Então, uma indústria que se arrisca a colocar o que não está no rótulo, eu acho muito difícil. Mas sabe o que acontece agora, Patrícia? Por exemplo, essas vendas pela... É que você falou, é fato, né? Buscar um local seguro para comprar. Mas hoje, por exemplo, eu faço muita compra no Mercado Livre. Então, um monte de coisa técnica, equipamento, nada de consumo... Não, mas tudo quanto é coisa que eu faço, eu vou lá no Mercado Livre e preciso comprar um microfone. Então, eu sei a marca que eu quero, o produto que eu quero, e eu vou entrar lá no Mercado Livre e acho a marca que eu quero e compro. E às vezes tem também isso lá, suplemento alimentar. Tem esse shake, né, que as pessoas tomam, que vem com um monte de produto. Como que a gente sabe se isso é real? Então, esses shakes, eu sempre aconselho você comprar da própria marca. Empresa? Na empresa mesmo, ou nas farmácias e drogarias, ou nessas casas de suplemento. Porque você está pegando na mão, você está vendo, tem o lote, tem a validade, tem todos os dados do fornecedor ali, o telefone para entrar em contato. Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Muito, muito. Tem que tomar cuidado, tem que comprar, como eu falei, de referência. E a gente sempre que compra esses produtos, esses suplementos, tem que olhar os rótulos, né? Porque às vezes você está comprando aquilo achando que é um super suplemento, você vai ver, tá cheio de corante artificial, tá cheio de adjuvantes técnicos desnecessários, tem açúcar, tem outras coisas que não te interessam e você nem sabe o que você está tomando. E você está tomando achando que você viu lá, tem 1 grama do que eu quero, mas o resto te prejudica. O resto é tudo desnecessário, né? Então, assim, precisa entender um pouquinho do rótulo, assim. Por isso que às vezes precisa conversar com a nutricionista, com profissionais, para poder comprar o que é mais adequado para você. Que eu vejo que a maioria da população não sabe nem ler o rótulo, né? Exato. O pessoal compra o Whey Protein. O Whey Protein é um outro suplemento que a galera... É importante. Tinha um tabu antes, né? Eu já tive pessoas que foram lá na farmácia. Ai, meu filho comprou, isso é bomba, né? O pessoal fala que é bomba, né? Mas não, o que a gente vê hoje na medicina e na ciência, ele é super importante, é super adequado fazer uso de Whey Protein, né? Desde que de uma forma correta e adequada, complementando a sua proteína que você não consumiu durante o dia. Ou se você está fazendo muito exercício físico, você vai suplementar. Existem vários tipos no mercado
E assim, quando a gente vai comprar e olha o rótulo, precisa tomar cuidado, porque muitos têm muito carboidrato e você não precisa disso. Uma pessoa que tem problemas de intolerância à lactose, precisa tomar cuidado, porque se comprar um whey concentrado tem lactose. Muitas vezes o hidrolisado tem lactose. Uau. Então, assim, precisa conhecer um pouquinho e precisa ler o rótulo. Sempre leia o rótulo de qualquer suplemento que você comprar. É porque, assim, eu acho que uma pessoa com um pouco mais de idade, ela acaba se preocupando, vai lá, analisa, tem aquela preocupação saudável, né? Eu não sei se a garotada, o mais jovem, que quer ficar não se preocupa. Mais malhado, não, né? Não, compra qualquer um. Às vezes vai comprar o que tá mais barato. É isso que eu ia falar. Porque às vezes também a pessoa quer comprar aquilo que cabe no bolso dela. Isso, exato. E manipulado, existe isso hoje na farmácia de manipulação? Existe. Dá para manipular personalizado. Personalizado. E aí você vai lá, muito profissional que pede. Isso. Passa por um profissional, por um médico, nutricionista. Isso. E aí faz o suplemento certinho, que é um shake, por exemplo, com vitaminas, minerais. E a pessoa tem uma coisa direcionada para ela, para o perfil dela. Exatamente. Até questão sanguínea influencia? Não, de sangue não. Mas a pessoa, se ela tem um problema renal, alguma coisa... Por exemplo, pacientes bariátricos. Vamos falar, bariátricos, idosos, eles têm uma questão de absorção diferenciada. Sim. Então, o ideal para eles não é qualquer proteína. É a hidrolisada. Específica. Que já vem com uma enzima. Ela veio com processo... Hidrólise. Ela já sofreu um processo de enzima e a digestão dela vai ser mais leve, mais rápida. Então tem a indicação adequada para cada um. Né? A isolada, que ela vem pura e ela vem sem lactose. Na maioria do processo, na maioria das grandes empresas e das boas empresas, você vai ver que ela está sem lactose. Então, é só olhar no rótulo. E a isolada, ela tem um processo de absorção um pouquinho mais lento. Então, assim, tem que ter a indicação adequada. O whey concentrado, ele vem a proteína mais gordura. Então, é para um outro perfil de pessoa. É uma pessoa que está precisando de um suplemento hipercalórico. É uma pessoa que faz muito esporte, por exemplo. Um ciclista que faz 100 quilômetros. Um biatleta, um triatleta. Então, assim, às vezes eles tomam os 3 wheys juntos. O isolado, o hidrolisado e o concentrado. Para ter tempos diferentes de absorção e ter um aporte nutricional melhor. Então, tudo isso tem que ser avaliado. É diferente do atleta do final de semana. Exatamente, o atleta agora, de fim de semana. Aí tem um vegetal ainda, a proteína vegetal. Agora eu vou fazer aqui minha consulta. Eu que tô querendo perder peso. Eu quero perder peso e quero ter energia. Aí eu nem tomo nada, porque eu fico com receio de tomar. Eu preciso ir nutricionista, né? Aí eu preciso tomar. Aí eu falo, eu vou tomar isso aqui, vai me engordar. Eu tô querendo emagrecer, então não vou tomar esse negócio. Eu vou na marra. Só que não é legal, né? Porque tem coisa que realmente, assim, vou falar da minha parte. Eu sou muito assim, nunca tomei nada. Então eu vou do meu jeito. Minha esposa não, ela já é mais... Ela vai no médico, pega lá a receita, ela compra, ela faz bonitinho e tal. Mulher faz isso. Né? Mulher se cuida mais. Né? Mulher aumentou a longevidade de vida delas, por quê? Porque ela vai periodicamente ao médico. É verdade. A mulher se cuida muito mais do que o homem. Verdade. E aí eu fico pensando, falando, será que eu tomo isso aqui? Aí de manhã eu vejo ela lá tomando, aí eu falo, faz pra mim aí também. Ela fala, você não pode tomar isso aqui é pra não sei o que lá, é feminino, não sei o que, tá? Tem toda... Aí eu fico olhando. E eu não tomo. Mas às vezes já na minha idade eu acho que já é legal começar a suplementar. É necessário para memória, é necessário para preservação de musculatura, de massa magra. A gente precisa da massa magra para locomoção, para proteção dos ossos, né? Para mobilidade. As pessoas, elas não se preocupam isso com o envelhecimento, né? E a gente precisa Mas já mudou bastante, né, dessa mobilidade, sabe? Envelhecer caminhando, envelhecer com menos dor, envelhecer mais protegido, né? Eu vejo que as pessoas se preocupam um pouco mais hoje com isso, né? Aumentou. Acho que depois da pandemia também, eu vejo que as pessoas começaram a buscar mais, a viver de uma forma mais saudável. Aquilo que você falou antes, né? Na verdade, prevenir, o velho ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. Exato. Então, na verdade, é uma prevenção, né? Um anti-envelhecimento, envelhecer saudável, né? Com saúde, né? Não existe beleza sem saúde, né? Não existe a prevenção é o melhor caminho para... Por trás de um cabelo bonito tem que ter uma saúde...
O pessoal reclama do cabelo e tal, mulher principalmente, mas tem toda uma questão, né? Não é só o shampoo e alimentar, e exercício físico, né? Intestino que funcione bem, né? Nós temos um problema muito grande feminino, na verdade, né? Que 75% da população feminina, ela tem problema de intestino, né? Ressecamento? Ressecamento, constipação, então isso interfere na absorção dos nutrientes, né? Isso interfere até na produção dos neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina. Serotonina é a do bem-estar, né? Então... Que também hoje você tem ela em cápsula. Sim, tem ela em cápsula. Então, é preciso se cuidar, né? Pro homem, testosterona, tem muita coisa, né? Gente do céu, vou ter que fazer um episódio aqui para falar de cada um. Os hormônios precisam ser bem avaliados, né? Os hormônios precisam ter um exame laboratorial, acompanhamento médico, né? E a reposição, uma reposição que hoje... No início era um tabu e hoje ela já tá aberta, hoje já tem muito profissional fazendo. Eu acho muito interessante, quando é bem colocado, porque ela preserva, né, para o homem, por exemplo, ela vai preservar, cuidar de artéria. Não é só a questão, as pessoas falam só na questão da energia masculina. Da masculinidade, e né? não é só isso, né? E as pessoas linkaram muito a testosterona, mas a questão do libido sexual, né? Isso, e aí a pessoa fala, não, eu tenho o meu libido sexual, eu tô bem, eu não tenho problema nenhum. Mas às vezes não é isso, né? Não, é o ganho de massa, é a proteção das artérias, né? Que acaba perdendo massa magra, Exato. Né? Não é... tem outras funções, né? Eu acho que existem... Eu gostoso desse bate-papo nosso aqui, embora acaba sendo... Não dá para falar de tudo, mas ele é tão importante porque dá para esclarecer a importância de várias coisas, né, Patrícia? Porque o homem eu vejo de verdade, isso acontece muito. A mulher não. A mulher, ela entra numa farmácia, ela entra num consultório de uma outra médica, ela fala o que ela quer. Ela não tem vergonha de dizer o que ela está sentindo. De falar o que ela está sentindo, o que ela precisa. Eu tô meio flácida, eu preciso cuidar disso, eu quero fazer isso. O homem vai e parece que assim, o machismo, não, eu tô bem. E ele quer demonstrar para o mundo que ele tá bem, para a sociedade que ele tá bem, mas ele às vezes não percebe que ele está envelhecendo. Também. A mulher tem a menopausa, o homem acaba tendo andropausa também. Ele também tem, parece que não, mas ele também tem todo um reflexo do envelhecimento. Então, ele também fica flácido, ele também perde musculatura. Ele também tem dias que desanima, fica depressivo, né? Ele também está predisposto a ter diabetes, a ter problemas de próstata. Então, assim, enquanto a mulher está sempre preocupada com o câncer de mama, o homem deveria estar preocupado com a questão da próstata também. Mas então, o homem não quer nem fazer o exame, O homem não quer nem fazer o exame. Não, antes se detecta pelo exame de sangue. Né? E depois que vai para a questão do exame você percebe clínico. Que assim, você vê essa questão é tão séria que a mulher, você nunca vê nenhuma mulher fazendo piada com a outra da mamografia. Não. Né? E nem da menopausa. Porque elas sofrem juntas. Ou se ela vai no ginecologista, você não vê piada de uma mulher com a outra. Mas o homem, já aquele tabu, né? Já vai no urologista, vai. Já cria ele dificulta, né? Já começa a falar pro amigo, vai lá levar uma dedada, vai lá, não sei o quê. Mesmo. E assim, já cria um sentimento ruim que o cara fala assim, não, eu não vou. Exato. Né? E aí criam-se várias barreiras e que não deveria ter, né? Não deveria mesmo. É importantíssimo a ida até o médico. Necessário, né? É fundamental. A gente sabe, às vezes, muitas pessoas têm dificuldades por uma questão de SUS e tal, mas não pode deixar de passar, de acompanhar, de ter cuidado. Qualquer sintoma. Porque, assim, quem mais conhece é você. Você sabe. Se você tá bem, você sabe. O homem, quando ele vai ter algum problema de próstata, quando começa aquela questão da micção, que vai ficando... Tem muita vontade, mas não consegue, sabe? Então, ele mesmo começa a sentir que tem alguma coisa errada. Que tá estranho, né? Que tá estranho. E ao menor sinal... É a hora não pode ignorar, né? Não, de jeito nenhum. O ideal seria se fosse antes do sinal chegar. Exatamente, fazer a prevenção. Por isso que a gente fala em prevenção. O ideal é antes de qualquer coisa. Até a mulher, antes dela entrar na menopausa, antes dela chegar naquele momento que ela vai ter aqueles sintomas, o ideal é que antes ela já tivesse traçado um caminho, né? Porque ela vai chegar naquele ponto, não tem jeito, nós não iremos escapar disso. Exato. Mas vamos chegar de uma maneira... mais suave, porque já é um momento difícil. Envelhecer é ruim. Se olhar no espelho e se ver flácida, cabelo branco, você não está mais como você tinha
quando tinha 20 anos, sabe? Então, assim, encarar isso já é difícil. Ainda você encarar com todos esses sintomas desagradáveis é pior ainda, assim, né? É tão interessante que, assim, eu vejo, né? Como as mulheres, elas estão envelhecendo bem, né? Porque você vê mulheres hoje, né? Que antigamente eu vi uma matéria, até achei engraçado, bem antiga, num jornal de 1900 e bolinha, isso rolando na internet, né? Eu vi essa matéria. E aí falava assim, uma senhorinha de 43 anos faleceu. Uma senhorinha, né? 43 anos. Aí hoje você vê mulheres com 50 anos, eu tenho clientes 60 anos, de 60 e pouco que você fala, aí você fala assim, né? Ontem mesmo, até comentei com a minha esposa hoje de manhã, uma abençoada aqui na igreja, falou, eu fiz 47 anos no sábado. E ela falou, eu tenho 50. Eu falei, 50? Eu olhei e falei, deve ter uns 40, né? Uns 43, 44. Mas assim, não parecia mesmo. Então hoje a gente percebe que a mulher, ela faz uso realmente do que a medicina moderna oferece, né? Desde um creme, uma cápsula, um cuidado com a saúde, com especial, a pele. E assim, eu vejo que, eu vou falar de mim, eu sempre ia pro sol, nem protetor passava. Minha mulher pegou no meu pé a vida inteira. Tem que passar protetor. Não, tem que passar protetor. Aí eu fiquei com mancha na pele, porque não usava nada, não falava. Assim, a gente percebe que tem muitas coisas que o homem tem resistência. A mulher já não, né? A mulher é muito mais aberta. Porque a imagem dela, a mulher ela quer por si só já sentir mais jovem. Né? Exato, exatamente. Essa coisa de mancha aí é um problemão. Porque lá atrás não tinha esse conceito de você usar protetor, né? E isso nós estamos falando lá atrás não faz tanto tempo. Não faz tantos anos, né? Uns 20 anos, que não se usava. O pessoal passava urucum, passava Então, eu falei isso aqui com a doutora Daniele Raimond, que o pessoal vinha e passava aquele óleo de urucum. E tem um outro. Tinha um famoso que era um bronzeador, que era um óleo, a pessoa passava aquilo, ia pro sol igual um jacaré, a mulherada, né? Estorricando. Tinha além da insolação, uma queimadura. Câncer de pele. Exato. É óbvio que a medicina evoluiu, né? E as descobertas também, cada vez mais. Até os protetores evoluíram, né? Eles estão muito mais... protegem mesmo de verdade, com estudos e tal, comprovado, né? E hoje você tem todos esses produtos lá, essa linha? Temos. Na Benetton? Temos. De protetores, de suplementos, temos todos. Tem uma que eu fiz uso lá que eu amo. Vamos falar dela um pouquinho. Melatonina. 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 Melatonina a ganhou. Cápsula da vida. Melatonina ganhou o mercado pós-pandemia, né? Ela sempre existiu e tal. No Brasil, até tempo atrás, ela era proibida. O pessoal só conseguia trazendo dos Estados Unidos e tal. E aí, agora veio para o Brasil, né? Então, farmácia de manipulação pode ter, e nas drogarias você encontra ele numa dose menor como um suplemento alimentar. Deixa eu te perguntar, que assim, eu tenho essas dúvidas são minhas. Por exemplo, a melatonina, ela vai me apagar, ela vai me fazer dormir melhor, porque tem um monte de tabu já em cima da melatonina, né? A melatonina não induz ao sono, tá. Ela não prolonga o seu sono. Ela não é um calmante. Não. Nós produzimos melatonina. Quando que a gente produz melatonina? Por volta das 6 da tarde, o nosso corpo começa a se fechar. E de manhã, cedinho, quando o dia está amanhecendo, a gente se abre. Vamos pensar dessa forma, tá? Então, à noite é quando a gente começa a fazer a produção de melatonina. Por isso que o ideal... O que é ideal? Por que o pessoal hoje está com uma insônia louca, né? Depois da pandemia eu percebi muito isso. Mas o que vem acontecendo? Nós não largamos mais o telefone celular. Verdade. Então a gente está o tempo inteiro conectado, cérebro na cama, com aquela luz. Aí você liga a TV para assistir a TV antes de dormir e assiste na cama. O pessoal não fica mais na sala vendo. O meu é só o celular, nem TV mais eu ligo. Então a gente não está conseguindo se fechar tanto, escurecer tanto, vamos dizer assim. Tá. Então, para você ter uma boa noite de sono, você precisa inicialmente começar a fazer a higiene do sono. Que é apagar a luz, até a luzinha do stand-by que fica na televisão, isso não é legal. Não carregar celular perto de você. Já é comprovado, existe uma frequência, isso não é bom. E o celular você procura manter distante e desligado sem nenhum tipo de notificação. Então, até para você tomar melatonina, o ideal é você estar nesse escurinho do quarto, porque você precisa se fechar, né? Para ela ter uma ação ainda melhor.
E aí você consome a melatonina. Então, nós produzimos, o ideal seria que a gente produzisse normalmente. Como a gente não está conseguindo, a maioria não está conseguindo fazer isso, aí você acaba, ao invés de usar medicações já pesadas para dormir, a primeira linha de escolha e opção é faça a higiene do sono primeiro, veja a sua resposta. E aí depois, se for necessário, você faça a suplementação de melatonina. Existem várias dosagens também. Lembrando, ela não vai induzir você a dormir. Então, se você é aquela pessoa que não tem sono, demora para ter, ela não vai fazer isso. Não é a melatonina que vai fazer isso por você. Ela também não vai prolongar, ela dá uma qualidade de sono para você melhor. Você vai dormir, por exemplo, mais relaxado. Profundamente. Mais gostoso. E assim, não importa se você durma 2 ou se você durma 5 horas, mas que nesse tempo seja o suficiente para você ter aquele sono reparador, reconstrutor, tá? Então, ela hoje vem sendo muito utilizada por uma questão de insônia que está, assim, esparramada pelo mundo e é uma das principais queixas hoje no balcão da farmácia. É o não dormir mais. Mas ele está muito relacionado com essa questão da higiene do sono que ninguém faz. Hoje, vamos lá, Pedro. Pega esse corte, Pedro. O que é a higiene do sono? Então, a higiene do sono ideal é você se preparar para se fechar, para dormir. Então, luzes apagadas, no seu quarto não ter essas luzes fortes, sempre uma meia luz, um abajur antes de você se deitar. Manter o celular longe, sem nenhum tipo de notificação, luzinha ou musiquinha. Se for carregar, que carregue ele longe, porque ele tem uma frequência, essa frequência te interfere, parece que não. Buscar não assistir televisão e até a luzinha do stand-by, passa uma fitinha lá. Eu fiz no meu quarto, passei uma fitinha isolante para apagar aquela luz. Fechar bem as janelas, então buscar ter as janelas bem fechadas, com blackout, com cortina um pouco mais grossa, mais escura. Quanto mais escurinho o ambiente, melhor vai ser o seu organismo, vai acabar produzindo mais melatonina, né? E aí a gente só vai fazer a suplementação se for realmente necessário. Então hoje, se preparar para dormir... Se preparar para dormir. O ideal. A gente sabe que é difícil fazer. Agora eu não sei se sou eu... Aí eu tô generalizando. Eu acho que a coisa mais difícil do mundo, porque a gente faz tudo o oposto. A gente deita... Do lado... livro tá agora no telefone, tá né? tudo aqui no telefone. A gente deita, pega o telefone, enfia, já tem a tomada na cabeceira da cama. Exato. Que a gente já deixou preparado, né? Isso. Já liga. Já carrega nessa hora. No lugar do abajur, agora é o celular. Isso aí mesmo. você põe pra carregar, aí você vai dar uma espiadinha tal e fica mexendo. Quer dizer, a hora que você fecha o olho pra dormir... Você fez tudo, não se preparou. Fez tudo ao contrário, né? Eu sou e aí desses. você não está produzindo a sua melatonina como você deveria. E falam que o melhor sono é das 10 até as 2 da manhã? É o ideal, né? Que é o sono mais profundo, o sono REM, que é esse que é o reparador, né? Que é o que você vai descansar mesmo. E aí falam que se o indivíduo dormir 2 horas da manhã em diante... você não vai ter o mesmo... Já tem uma alteração, pode ter uma alteração. O pessoal que trabalha à noite tem muita dificuldade, né? De produção de melatonina, porque ele inverte, né, o ciclo circadiano dele. Então, ele é uma pessoa que tem que estar muito mais atenta. Eu sempre fui da noite, assim. Na hora que for dormir, é uma pessoa que às vezes está mais inflamada. Então, ela tem dificuldade de... Eu durmo. Eu tenho esse hábito. Eu durmo cedo e acordo cedo. Em casa, eu sempre... até acostumei os meus filhos assim. Então... Sempre dormimos cedo, sempre acordamos cedo para aproveitar o dia. A minha rotina sempre foi assim, dormir tarde. Eu acordo cedo. Não muito cedo como a minha mulher, ela acorda bem cedinho. Eu acordo 8 horas, que é o meu horário, assim, o meu relógio biológico 8 horas. Aí eu fico ali um pouquinho, né? Faço o meu devocional, minhas orações e aí eu levanto. Mas é o meu hábito. Só que eu durmo tarde. E assim, eu tenho já me policiado. Antes eu dormia 3 e pouco da manhã. E aí depois eu fui diminuindo. Hoje eu já consigo dormir meia-noite, 1h. Mas é tarde, né? Pode ser genético isso seu, né? Porque geneticamente, se você for ver o seu perfil, pode ser que você tenha um perfil noturno. Existe essa questão mas sabe fisiológica, que né? É ruim?
Que o que você falou, você acostumou os seus Os meus filhos. Meus filhos. E os meus, o que aconteceram? O que você imagina? Foi todo mundo na mesma rotina. Dorme tarde. Porque antigamente, quando eles eram pequenos, eu ia estudar. Aí eu esperava dormir. Aí depois eu fazia programa em rádio, então eu tinha que gravar, na época fazia gravação para mandar para rádio. Então eu tinha um estúdio em casa, só que tinha que ter silêncio. Então eu esperava dormir, eu ia fazer a gravação. Então sempre, aí ia fazer as minhas coisas, estudar de madrugada. Então eu sempre, só que sempre assim, dormia 4 horas. E hoje o pessoal fala, né, que isso é prejudicial, né? Ruim. Prejudica, não é bom. A né? gente, pelos estudos e tudo que a ciência vem mostrando, a gente tem que ajudar nosso corpo a descansar. A gente tem que fazer todos os caminhos para ajudar. Porque, assim, muitas pessoas, o que eu vejo, acaba precisando de medicação. E medicação pesada. É ruim tardiada, isso, é né? ruim, né? É ruim. Porque às vezes não consegue ficar livre. Isso às vezes vai interferir de manhã quando acorda. Já existem estudos aí de uma medicação que está no mercado que pode afetar a memória com o uso prolongado do medicamento. Então, antes da gente optar, infelizmente, a gente vê muito assim. A primeira opção, às vezes, de um profissional já é entrar com a medicação. Medicação química e tarjada, muitas vezes. E aí a pessoa fica presa. Ela fica presa à receita, ela fica presa ao medicamento. Se torna escravo daquela situação. E muitas vezes criar outros meios, sabe? Buscar Só o mais esse natural hábito, né? possível. Esse hábito. Aí você fala, ai, nossa, mas até parece que eu vou fazer, ou até parece que a Patrícia faz. Eu me esforço muito para fazer. Né? Porque o celular também passou a ser um instrumento meu de trabalho. Hoje eu tenho livros. Hoje a gente quase não tem mais livro. A gente lê tudo aqui, no né? celular, Tá tudo mesmo aqui. ele tendo aquela luz amarela, porque tem aquela coisa da luz noturna e tal. Então, assim, a gente busca se policiar ao máximo para não virar escravo de um medicamento pesado ou tarjado. Muitas vezes não temos opção. Mas se a gente pode ter uma opção melhor, por que não? Verdade. Então, mas essa história que melatonina então vai gerar, porque as pessoas estão achando que é calmante, né? Não é isso, né? Ela é um hormônio natural. Ela ajuda em outras funções, até tudo voltado para cognição. Ela melhora o processo inflamatório corporal. Então a gente precisa dela. Ela é uma substância interna muito importante. Então, ou a gente ajuda o nosso próprio organismo a fazer a produção, ou muitas vezes a gente vai ajudar o nosso organismo a entrar no equilíbrio fazendo uso do suplemento. Legal. E outro chamado biotina, é assim que fala? Biotina? Biotina tá em tudo. Biotina é uma vitamina do complexo B, é a vitamina B7. Biotina é um suplemento, né? Use e abuse? Não. Não? Não, ela é uma vitamina, hoje, primeira linha de escolha para queda capilar, que a gente estava conversando em outro momento. Queda capilar feminina, masculina, enfim. Para quem então, tem queda de cabelo... queda de cabelo, queda capilar. Queda capilar, biotina... Biotina pode auxiliar. Pode auxiliar. Não só ela, como várias outras substâncias, tá? Mas a biotina, ela vem sido usada também... Então, todo suplemento, seja ele industrializado ou manipulado, você vai encontrar ela dentro do suplemento. Em várias dosagens, tá? O que é importante falar sobre ela se a pessoa for fazer um exame laboratorial, principalmente a mulher, aqueles exames hormonais, que vai ver a hipotiroidismo e tal, ela pode interferir no resultado. Uau! Então, se a pessoa faz uso de biotina simplesmente para queda capilar, uma vitamina do complexo B, olha só o poder que ela tem o risco também, de né? interferir no resultado de um exame hormonal. Uau! Então, as pessoas não têm noção em relação a isso, né? Então, é muito importante falar sobre isso. Tem que parar de 3 a 5 dias antes da coleta. De fazer qualquer exame. Da coleta de sangue. Para não ter uma interferência. Geralmente é via oral? É oral. Oral. Ela é em cápsula, em goma, em shake, em sachê, chocolate. E quais são os outros benefícios da biotina? Além do auxílio, ela é um complemento da vitamina do complexo B, que a gente precisa para várias reações bioquímicas do nosso corpo. Então, todas elas relacionadas, inclusive a dor, inclusive a questões neurológicas, musculatura, a gente precisa dela em várias situações. Aí eu te pergunto, você é a favor do complexo A a Z?
Olha, eu sou. Você titubeou aí. Não, é só assim. Você titubeou, que eu não posso Patrícia. estimular, Não estamos estimulando ninguém. Não estou estimulando ninguém. Olha, vamos lá. Às vezes a gente não faz a alimentação adequada. É melhor que nada. Por mais que você seja saudável, faça um monte de coisa, às vezes você não faz adequadamente. Às vezes seu intestino não tá legal, não tá tendo uma boa absorção. Né? Você é uma pessoa que trabalha muito. Hoje em dia, quem trabalha muito tá estressado, tá cansado, tá de mau humor. Né? Tem várias situações. E existem muitos complexos de A a Z excelentes. São doses pequenas, não são doses absurdas que vai te causar um malefício, né? E que podem sim te ajudar em várias reações bioquímicas do seu corpo. Talvez você se sinta menos cansado, menos indisposto, né? Fazendo uso da vitamina. Seu cabelo talvez caia menos, sua unha quebre menos, sua pele não fique tão feia, tão sem viço, né? Então existem várias situações que às vezes é importante a suplementação. Que pode ser. Eu acho que todo suplemento hoje... até porque a gente não tem uma alimentação como deveria, né? Como deveria, exatamente. Nossa. E é como eu falei, o intestino, segundo o cérebro, ele é o cara. Se não está trabalhando direitinho, se está trabalhando muito ou está trabalhando pouco, é um problema. Né? O ideal é que ele trabalhe certinho todos os dias. E hoje a gente vê a mudança de hábitos alimentares de várias famílias, né? De várias pessoas, até por, enfim, cada um com a sua ideologia. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela não faz o uso da carne vermelha ou da carne branca... Tem que estar sempre acompanhando com o médico. Exames laboratoriais. Tem que suplementar. Muitas vezes precisa. Quando é aquela pessoa que faz uma alimentação muito, muito equilibrada, mesmo assim, um prato muito colorido, muitas vezes ela não precisa. Mas, assim... A maioria das pessoas que eu conheço e que nos procuram, a maioria precisa. Sempre acompanhe com exames laboratoriais. B12, principalmente, né? Quem não tem B12 no organismo é uma pessoa que está sempre desanimada. A B12 ela é importantíssimo para manter a energia vital, sabe? Então, às vezes é importante fazer essa reposição, desde que com acompanhamento e o exame laboratorial tenha dado baixo do normal. Tá. É importante. Eu sei que, assim, são vários fatores para o organismo funcionar, né? Mas, assim... Qual que é a fonte da juventude? Você já descobriu? Não. É o colágeno? Não descobri ainda. Não é o colágeno a fonte da juventude? Colágeno é bom, né? Colágeno ajuda muito. Não existe, a gente envelhece. A gente nasce e já começa a envelhecer, na verdade. É mais ou menos isso. A gente já nasce tudo murcho, né? A gente tem o auge de tudo aos 20, 25 anos. Dos 25 já começa a cair. Não, eu discordo. Eu acho que o auge começa aos 45. Eu também. Pois é, o ser humano é assim, né? Tanto que a mulher tem um período de reprodução, tem várias coisas. Então, o colágeno mesmo é um suplemento que até há pouco tempo atrás era um tabu. Muita gente não acreditava, falava, não absorve, porque não sei o quê. Não, ele é absorvido sim, ele faz diferença sim. O nosso corpo produz. Quando a gente se alimenta bem, com proteínas, aminoácidos, né? Os aminoácidos, quando a gente consome, eles sofrem uma reação bioquímica e aí vai pro músculo, né? Proteína, quando você come a proteína, mesma coisa. Você consome, sofre uma reação bioquímica e ela se distribui para onde ela tem que ir, principalmente para a musculatura, né? E o colágeno, ele participa de 35% do nosso corpo. Uau. Então, ele tá no osso, ele tá no tecido que recobre as vísceras, né, na pleura. Ele tá no músculo, ele tá nas articulações, ele está na estrutura do cabelo, ele tá na estrutura da unha. Uau. Então, essa molécula, ela é enorme dentro da gente e ela é constituída por 3 aminoácidos, a ligação, né? E ela é imprescindível para o nosso corpo, né? A gente usa... Ele está distribuído em vários pontos do nosso corpo. E a gente vai perdendo a partir dos 25 anos. Já é comprovado. Começa a ter uma pequena perda. Você adquire com uma alimentação adequada e depois dos 40, 45, muitos profissionais hoje faz a indicação. E aí, seja cápsula, ela... creme... Creme eu não gosto do colágeno em creme. Tá.
Eu gosto de substâncias que vão estimular a produção de colágeno, que é uma vitamina C, que são produtos que estimulam, tá? O colágeno mesmo para passar a aplicar é um produto que eu não gosto, ele está em desuso até de uso tópico. O que a gente precisa? Estimular de dentro para fora. Então, você estimula colágeno, por exemplo, com procedimentos estéticos, né? São os bioestimuladores, é microagulhamento, é laser. Ah, eles estimulam? Estimulam a produção de colágeno. Né? Então, aqueles ultrassom microfocado. Então, você faz procedimentos na face, colo, pescoço, ou mesmo radiofrequência. Existem vários tratamentos estéticos que vão estimular essa produção, que vão melhorar essa flacidez, que vão dar um boom lá dentro e vai fazer diferença. E aí, você pode fazer o uso, a associação com o uso oral. E aí, você vai fazer um tratamento de dentro para fora. É o que você falou no início, né? A beleza, ela tem... ela vem de dentro para fora. Então, você fazer o uso da vitamina A, Z e a suplementa colágeno. Colágeno do tipo 2, que é o que vem do frango. Hoje a gente dá até para animais, para pet. Eu tenho uma pastora alemã, ela tem 11 anos e meio e ela suplementa há 3 anos. Olha só. Colágeno do tipo 2. Porque ela envelhece, ela também tem artrose, ela também tem dores articulares, ela tem dificuldade para levantar. Então, assim como nós também, as articulações, as nossas dobradiças, pensa, a gente tem dobradiça da cabeça aos pés. Verdade. E ali é como se precisasse colocar um olhinho, sabe? Para ajudá-lo a lubrificar, a ter mobilidade, e não deixar se desgastar, degenerar. Então, a gente se desgasta, se degenera com a idade, com o excesso de esporte. Então, é preciso, muitas vezes, fazer o suplemento. Hoje, o ortopedista, a linha de praxe é suplementar colágeno tipo 2 para as articulações. E o colágeno também é receita de amigo, não? Precisa ir atrás, passar por um médico? O colágeno do tipo 2, eu digo que todas as pessoas... O que é o colágeno do tipo 2? É o colágeno que vem do frango, da cartilagem do frango. Do frango, tá. Específico para suas articulações. Quando a gente tira aquela carne do frango, que do fica pezinho do frango. Não, no pezinho não tem aquele que parece um Vzinho assim, um plástico. Exato. E é geralmente no pezinho do frango que é onde mais tem, né? Colágeno do tipo 2. Por isso que o pessoal tá comendo... bate aquilo até pro cachorro, né? Exatamente. Faz. Ele é importante. Eu, assim, uma pessoa de 45 anos pra frente, eu acho que deveria fazer essa suplementação. De 45 anos pra frente tem que comer pé de frango. Come pé de frango, suplementa. Mas usa um período usa um período para. Não significa que você vai usar o resto da vida. Não, usa um período para, 3 meses para 3, usa 3, legal. Sabe assim? Aí você usa 3 meses o do tipo 2, 3 meses o hidrolisado. O que é o hidrolisado? O hidrolisado, ele é uma outra molécula. Hidrolisado já está falando, ele sofreu um processo de hidrólise. Quando você consumir, ele vai ter uma melhora, ele vai conseguir ser absorvido e vai ser distribuído. Ele é o colágeno que participa de tudo. Ele é do tipo 1, então ele vai para o músculo, ele vai para o cabelo. Então hoje ele é muito mais funcional do que o 2? Ele vai para a unha, ele vai muito pouco para articulação. O da articulação é do tipo 2. Gente, eu vou sair daqui, vou direto para a farmácia Benetton. E tem outro colágeno. Tem mais? Me fala, eu vou sair daqui hoje. Vocês vão me ver nos próximos episódios. Vou rejuvenescer. Achei a fonte da juventude. Aí tem o peptídeo, que é o específico para pele. Que é o que a mulher gosta, que é o da flacidez. É o Verisol, né? E ele é alemão, é da empresa Gelita. Ele é de origem bovina. O hidrolisado e o peptídeo, o Verisol, são de origem bovina, tá? Então, vegetariano, vegano não consome. Não vai consumir. Não. E o Verisol, ele é específico para pele. Específico para pele. Então, mulher com flacidez, alguém que vai passar por um procedimento estético, uma cirurgia ou os bioestimuladores, não sei o quê, é interessante fazer uso nesse período para estimular ainda mais essa produção de colágeno. Legal. É interessante você fazer usos esporádicos de vez em quando. Então, são esses 3 tipos aí de colágeno. O vegano vegetariano, para ele ter um aporte de proteína, ele faz uso de aminoácidos. Aminoácidos essenciais. Os aminoácidos que ele não ingere carne, então ele não tem. Ele tem que fazer uma alimentação extremamente rica, cheia de grãos, para ter a proteína vegetal, né? Ou ele faz a suplementação de aminoácidos puros.
E aí ele consegue manter a musculatura. Então, hoje a indústria é farmacêutica ou farmacológica? Farmacêutica. Farmacêutica. Uhum. Ela tem produtos para todas as demandas, Isso. né? Essa demanda de vegano e vegetariano aumentou muito. Está crescendo, né? Muito. A gente teve que se adequar até na farmácia. O cadastro do cliente já vem lá. Quando ele é vegano, vegetariano, a gente já coloca. Exatamente para colocar dentro da cápsula vegetal, o recipiente ser vegetal, a fonte do ativo ser vegetal. Porque tem fonte de ativo que vem animal, de origem animal. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. O sistema, ele vai sendo alimentado, né? Que legal. E no cadastro do cliente, a gente já coloca vegetariano. Então, a gente já sabe que tudo para ele tem que ser voltado para isso. Ô, Patrícia, e assim, hoje, dentro dessa... Você compra os seus insumos, né? Uhum. Existe diferença de um para o outro? Por exemplo, vamos lá, vou trazer para a área do meu filho que ele estava falando esses dias, que abre uma clínica popular. É barato porque uma clínica odontológica popular, porque às vezes o material que ele vai usar, ele tem uma qualidade inferior. Hoje na indústria farmacêutica existe isso também? Os componentes que você vai manipular ou não? Não. Tem regulamentado, tem um local único? O meu setor ele é muito regulamentado mesmo. A indústria que vende para a indústria farmacêutica, vende para a farmácia de manipulação. São divisões diferentes. Tá. Então, eu compro a mesma substância que a indústria compra para fazer a cápsula dela. Então, assim, por exemplo, se o médico me passa um medicamento e eu não quero comprar esse medicamento na drogaria, eu quero porque eu já vou fazer outras coisas, eu gosto do remédio manipulado, então eu posso pegar essa receita, levo na Benetton e você pega aquela receita e consegue manipular? Desde que essa receita esteja escrito o nome da substância. Eu jamais posso substituir a medicação que o médico deu de drogaria para manipulação. Tá? Entendi. Isso é lei. A não ser que ele faça... A não ser que o médico coloque que pode manipular ou coloca o nome da drogaria e da substância. Aí a gente pode. Vou dar um exemplo simples aqui, vai. Tá lá, dipirona. Você sabe o que é dipirona, sim, mas você não pode manipular se ele só coloca dipirona. Não, dipirona sim, é o nome da Um substância. exemplo. Um outro medicamento... Se ele colocar o nome da drogaria, o Novalgina. Novalgina. É Novalgina que você tem que comprar. Tem que comprar. É nesse aspecto. 80% do que tem na drogaria, nós conseguimos manipular. Saiu genérico, eu consigo manipular. Enquanto muitas vezes o medicamento está sob patente da indústria, aí não é liberado nem para fazer genérico e nem para manipulação. Liberou para o genérico, perdeu a patente, aí a manipulação começa a poder fazer. É tabu ou é verdade que o genérico, por exemplo, quando eu vou comprar, vou dar um exemplo, o Cataflan. Aí chega lá, o pessoal fala assim, olha, tem o Cataflan custa acho que R$30, o genérico custa 6. E eu compro o Cataflan. Por quê? Porque eu percebi que quando eu tomava o genérico, às vezes ficava tomando uma semana de Cataflan, me dava afta, minha boca aparecia uma afta, o genérico. E o Cataflan não. E aí uma vez me falaram, olha, é porque eles têm uma película de proteção, tem algo que protege. Isso é real? O genérico, ele obrigatoriamente, por lei, tem que ser exatamente igual o de referência. O mesmo? Então eu tô jogando dinheiro fora? Quimicamente, é lei. Então, não é porque ele é genérico que ele vai ser feito de qualquer forma. Ele vai passar pelos mesmos procedimentos e processos e técnicas para fazer o mesmo medicamento que o referência faz. O que difere e aquela tonalidade que fica diferente de cor, às aí vezes corante? É o corante utilizado, mas ele é exatamente a mesma substância, a mesma dosagem, mesmo tudo de referência. Então hoje a pessoa pode comprar tranquilamente. Tem que ser exatamente igual. Ele passou pelos mesmos processos e ele tem que seguir os mesmos padrões, o mesmo padrão da indústria de referência. É bom saber isso, né? Porque às vezes é uma dúvida que várias pessoas têm. Sim. Então hoje, se a pessoa vai comprar o genérico ou o de base lá que foi passado, ele está comprando o mesmo remédio. Tem que comprar o mesmo medicamento. E se hoje ele se torna genérico,
a Benetton consegue manipular. A maioria deles, sim. A maioria é difícil quando eu não tenho. Muitas vezes eu não tenho todos os ativos. Não tem perfeito, como. Entendi. Sabe? Entendi. Então, a gente se baseia muito na região, no que é prescrito na região. Então, a gente tem os ativos Você já sabe o que mais tem ali. O que mais a gente tem e tal. Muitas vezes a pessoa vem com um receituário onde nós não temos os ativos. Aí eu sempre falo, se a senhora quiser, eu vou buscar o ativo, faço o orçamento e se a senhora aprovar, em 2 dias a gente produz. Porque até a questão da entrega está sendo muito rápida, né? Em 24 horas, 48 horas chega aqui. Mas é uma pena que a Benetton só está em Itanhaém, né? Só está em Itanhaém? Não, mas a gente entrega para o Brasil inteiro. Entrega? Fala sobre isso. Entregamos. A gente Como tem convênio funciona? com os Correios. E a gente entrega para o Brasil todo. Inclusive, a gente tem muito cliente de temporada, de Itanhaém. A gente atende muito cliente de fora. O Correio hoje coleta na farmácia. Devido à demanda de Sedex, eles coletam. Então, hoje você recebe a receita... Via WhatsApp, né? A gente... nós tivemos que comprar um programa de recebimento de mensagens e tudo. Legal. Hoje a gente robotizou o sistema, né? Olha que legal. Porque devido à demanda... Você tem uma demanda grande de entrega? Isso. E devido à profissionalização mesmo, a gente precisa se adequar, né, ao que vem acontecendo no mercado, né? A tecnologia, o atendimento ao cliente, né? Então, a gente se adequou a isso. A gente recebe, hoje a maioria das receitas são digitais, o que facilita muito. Essa lei veio para facilitar muito a vida da gente. Muito bom. Então, o paciente às vezes é atendido online de qualquer parte do país e recebe a receita digital. E com a receita digital é lei, eu posso receber, faço uma baixa num sistema, né, que é integrado, confere tudo certinho e aí a gente pode fazer o medicamento. Poxa, que legal. Tecnologia então, chegou para nós. Hoje a Benetton tem alguma... eu ia falar de concorrente, mas não é concorrente, eu lembrei do outro. Tem filial? Eu tenho filial em Mongaguá. 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 E essa filial também tem essa mesma estrutura? 10 anos. Tá 10 anos, não. As filiais, pela lei, ela precisa ter um laboratório em funcionamento apenas. Tá. Eu posso determinar qual laboratório na filial irá funcionar. Eu determinei... Ela não faz tudo? Não. Hoje é tudo centralizado na matriz. Tanto que eu reformei, subi um andar, então ampliei os laboratórios, fiz outros, né? E eu determinei para a filial toda a parte de homeopatia, florais e tinturas. Legal. Então, Mongaguá só faz homeopatia, florais e tinturas. E aí, ela entrega lá e manda para cá. E vice-versa. Itanhaém faz e manda para lá. A gente tem os lotes, legal. Os horários, o motoboy. Aí faz essa transição entre as unidades. E para os outros estados, cidades, você faz tudo via correio? Eu consigo entregar via correio, exatamente. E o prazo de entrega rápido? Exatamente. Quando a gente faz a pesquisa do CEP, ele já vai me dizer quantos dias aproximadamente vai levar para chegar. Então, tudo isso a gente já passa para o cliente, para ele já estar preparado, né, para o recebimento e tudo mais. A farmácia, ela teve, pós-pandemia, nós tivemos que fazer um trabalho de adequação, né, de atendimento. Antes, a pessoa era muito presencial. Hoje, a gente tem dividido presencial e online. Hoje, algumas pessoas da própria cidade já não querem nem no... Preferem receber tudo por WhatsApp. Tem cliente que não vai mais na farmácia. Tem cliente que é tudo pelo WhatsApp. Perdeu aquele negócio do balcão, né? Eu ainda sou assim, sabia? Eu sinto também. Eu gosto de ir no balcão, eu gosto de conversar, eu gosto de saber. A gente sente também. Tem clientes que a gente não vê faz um tempão, porque só pelo atendimento. A gente faz todo um atendimento também técnico, farmacêutico. Atendo muita gente. E você, como pessoa, teve que se reinventar, né? Porque a farmacêutica virou uma empresária. Empresária, exatamente. E aí, não só empresária, mas uma empresária com um olhar para diversos aspectos, né? A gente tem que continuar entendendo da parte técnica. Tecnologia, tivemos que logística de distribuição. Exatamente. Entender o que o mercado pede. Exatamente. Tem que estar em constante movimento. Como eu falei, nunca sair da zona de conforto. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se você sabe. Depois você pesquisa. Hoje você tem uma ideia da idade que mais consome na sua farmácia? 35 a 55 anos. 35 a 55 anos. Essa faixa, de 35 a 55 anos. Olha só. Mais mulheres do que homens. Mais mulheres? Mais mulheres do que homens. Mais a parte cosmética de... Não. Infelizmente, dor. Dor? Uau. Dor, insônia mesmo? E depressão.
São os 3 principais pontos que a gente tem medicamentos e atua em medicamentos. Hoje, não sei se porque nós estamos numa cidade litorânea e tem pessoas mais velhas, idade, né? aposentadas e tal, mas a gente... por isso que eu fui estudar cannabis medicinal. Meu foco foi dor, porque é o que eu vejo, né? Por isso que eu acho que... Hoje você tem algum produto à base de cannabis já ou não? Ainda não, ainda não porque o Brasil, ele tá patinando, tá devagar, sabe? Tá patinando nisso ainda, tá muito devagar. Hoje já se pode, tá? Já tem as pessoas conseguem liminares para adquirir um medicamento. Existem associações que estão funcionando muito bem no país, a do Rio de Janeiro, que é a APPI, e a Abrace no norte do país. Eles produzem, eles extraem o óleo, eles entregam, eles acompanham os pacientes, né? A farmácia de manipulação, hoje eu faço parte de um grupo de 44 farmácias de manipulação e nós entramos na justiça para poder fazer a manipulação. Bacana. Então a gente está esperando o resultado do processo. Porque, infelizmente, acho que a legislação ela acabou tirando a manipulação, né, desse meio. E aí a gente está brigando para colocar a farmácia de manipulação nisso também. Né? Legal. Exatamente para personalizar para o paciente. Exato. Vai ser muito melhor em determinados casos. Isso, né? A personalização, a individualização. Né? Para um é 3 gotas, para um é 5 gotas, para um é 3%, para o outro é 6%, sabe? Então é muito importante a individualização de cada um. Gente, eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma dúvida aí? Falamos pra caralho! Falamos bastante. Meu, quanto tempo aqui? 1h25. Olha... Nossa, e eu falo pouco também, não, você fala bem, você fala bem. Ai, que vergonha! Mas é você que tem que falar. Você veio aqui pra isso. Ai, Deus. Vamos lá. Será que ficou bom? Ficou maravilhoso. Será que ficou bom? Considerações finais. O que você acha que faltou falar? Que faltou falar? É que a gente não lembrou assim. Falou, não, isso é importante eu falar. Não é suplemento, é do Ozempic, que a galera tá usando muito, né, para emagrecer. Como é que é essa história? Então... Você tem alguma coisa para emagrecer lá? Também ele tem que parar antes de processos cirúrgicos. Ele vai dar cetoacidose, né? Ele altera o pH do sangue e pode alterar no processo de cicatrização do paciente. Qual que é o... É o Ozempic. Ozempic, ele é para emagrecimento? Ele, na verdade, ele é usado... Ele é para diabetes, né? Ele é utilizado para pacientes com diabetes. Acabou achando uma brecha para pacientes que querem fazer o emagrecimento. O único alerta em relação a ele é, se o paciente for passar por um procedimento cirúrgico, ele deve retirar a medicação com a orientação do médico de 3 a 5 dias, de 3 a 10 dias antes do procedimento. Ele é oral? Ele é oral. Ele é oral e injetável. Injetável. Ele tem injetável e ele tem oral. Eu lembro que eu vi uma vez uma menina, uma criança, ela aplicava na barriga. É insulina. Não, era uma... Você lembra, amor? Nós estávamos lá no Rancho Lopes e... Não foi não. Foi em Atibaia. E ela fazia um uso na barriguinha, que era para emagrecimento. Mas eu acho que é insulina mesmo. É o Ozempic. É que o Ozempic ele parece... Clique, né? Isso, o Ozempic ele parece com a insulina. Mas é uma medicação... É uma agulha bem fininha, bem pequenininha. Isso, ele é uma medicação para diabetes, na verdade, né? E só que tem um estudo que saiu que o paciente que for passar por procedimento cirúrgico deve avisar o seu... Aliás, todas as pessoas que vão passar por procedimento cirúrgico, elas deveriam, de praxe, levar a relação de medicamentos que ela está consumindo para o profissional. Porque muitas podem interferir. Então, como eu falei, em exames laboratoriais, em cicatrização e até no resultado da cirurgia. Né? Então, o pessoal, por exemplo, como eu falei, o Ozempic, que o pessoal tem usado para diabetes e acabou achando o caminho para o emagrecimento, ele dá cetoacidose, muda o pH do sangue, vai interferir no processo cicatricial do paciente. Ginkgo biloba, que é uma plantinha, que a galera adora, todo mundo quer tomar. Toma para labirintite, toma para isso, para melhorar a circulação. Faz propaganda na televisão, horas só de ginkgo biloba é um fitoterápico, funciona muito bem para a questão circulatória. Ela só é prescrita por médico, ela saiu de venda livre, não é mais venda livre, ela precisa ter um receituário, precisa ter indicação. E se o paciente também for passar por um procedimento cirúrgico, dentista,
tem que avisar que tá fazendo uso. E aquele outro lá de tubarão, como é que é o... Cartilagem de tubarão. Antigo, né? Esse... Não, você não precisava ter falado que era antigo, Zona Leste? Você não precisava ter falado que era antigo. Esse era utilizado para as articulações também, para dores articulares, artrose. Esse não usa mais, esse é ultrapassado. Vamos pro colágeno do tipo 2. Tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Tem coisa... E tudo evoluiu, né? Os fármacos também evoluíram, né? Então, e há um investimento muito grande em cima disso, né? Sim. Descoberta de... A indústria, ela não está descobrindo mais tanta coisa, né? Mas a gente está muito voltado para prevenção, para qualidade de vida, para longevidade, sim. A gente tem muito Eu acho que tem conseguido, né, Patrícia? De muito suplemento bom, que realmente funciona, que realmente é legal e que pode dar uma diferença. Magnésio, que a gente vê aí que é uma coisa muito tranquila e legal de tomar. Então, tem várias coisas aí que... Um produto seu que você fala assim, olha, esse eu recomendaria para os meus melhores amigos que você tem lá. É o colágeno tipo 2. Colágeno tipo 2. Para as articulações. Sim. Você pega lá para mim, viu? É o do tipo 2. Agora eu vou rejuvenescer também. Depois dos 45. Fala. Você tá muito novinha, tá com muito colágeno, eu preciso rejuvenescer também para acompanhar, como diria meu avô, teu ritmo. Eu diria meu avô, teu ritmo. Ai, meu Deus. Mas é isso. Olha, Patrícia, que prazer receber você aqui, viu? Espero que tenha ficado bom, né? Ficou excelente. Vamos ficou ver depois. Maravilhoso, eu tenho certeza disso. E obrigado por compartilhar seu conhecimento. Tanta coisa bacana, gente. Imagina. Olha, e vocês encontram a Benetton no Instagram. No Instagram, Farmácia Benetton. Farmácia Benetton. No Facebook. Agora estamos no TikTok também. TikTok. Ela é TikToker também, não, olha aí. Na farmácia, olha, eu fiz um curso de empreendedorismo, de marketing. E daqui 1 ano e meio, 2, todo mundo vai migrar para lá, né? É a nova plataforma. Pois é. Não acho tão legal, mas... A gente tem que dançar conforme a música, né? Talvez a gente... É uma plataforma que você viu na China, eles tiraram das crianças. Então, o chinês criou, mas não deixa a criança usar. E aqui é o inverso, né? Aqui é o inverso. Com as crianças. Aqui é o inverso, mas quem sabe agora, migrando várias empresas, várias pessoas, aqui, comece a ficar alguns ajustes. Uns ajustes que sejam interessantes para todos. E eu vejo que a comunicação mudou. Olha a possibilidade que a gente tem hoje através da internet, está aqui. Exato. Né, levando esse conteúdo bacana, batendo esse papo legal. Bem legal. Tem um presente? Tem. Ai, que chique! Tem até presente! Tem. Uhul! Que legal. Isso é um presente nosso. Obrigada. Que lindo. Adorei. E queria agradecer nossos patrocinadores, né? A Petra Construtora Imobiliária, nosso parceiraço aqui, que tem contribuído muito com a gente, a WSNet, que sem eles essa internet de qualidade, esse programa não chegaria para vocês. E o Habib's também, com alimentação, coisas diversas. E o Boticário, também para você que quer cuidar da beleza, para ficar cheiroso, tem muita coisa lá no Boticário, tá bom? E é isso, a gente vai ficando por aqui. Um tchauzinho ali, Patrícia. Obrigada. E até o nosso próximo bate-papo. Tchau.